Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda a esse canal. Que alegria ter você por aqui. Bom, hoje o tema, assim como sempre, convenhamos, está muito especial, mas com um quesinho polêmico. Quantas mães acabam se sentindo frustradas porque tiveram um parto diferente do esperado? Ou diferente do que as amigas falam, diferente do que as influencers falam. Ou mães que não conseguiram amamentar, ou que até amamentaram, mas tiveram muitos problemas. E aí, em que time você tá? Por acaso você já passou por isso? Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é, afinal, a via de parto te torna mais mãe? Se você tem um parto normal, se você tem 5 partos normais, isso te torna mais mãe do que quem tem cesárea? Ou, pelo fato de você ter cesáreas, isso te torna mais mãe? Se você amamentou, isso te torna mais mãe do que quem não conseguiu amamentar ou amamentou por pouco tempo? Bom, essas e outras dúvidas serão respondidas aqui nesse vídeo. E antes de dar continuidade, eu já preciso deixar um convite para você antes que eu esqueça. Clica agora na descrição do vídeo e acesse o link que está aqui na descrição para você se cadastrar para receber as minhas cartas semanais. Sim, cartas semanais escritas por mim mesma a respeito dos temas mais diversos da maternidade e do dia a dia, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai ser mais uma maravilhosa forma de eu caminhar mais perto de você e passarmos a semana juntas também. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que eu quero, acalmar vossos corações. Vamos fugir de polêmica e o mais importante aqui é poder acalmar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca, sou psicóloga, sou mãe, então se você estiver caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que eu tenho 4 filhos. Na verdade, são 5 gestações, porque a minha segunda gestação eu tive uma perda. Perdi por volta de 9 semanas, então é um bebezinho que eu tenho no céu. Nós o temos como nosso intercessor no céu, a nossa genética lá no céu. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre perda gestacional, que eu acho que é um tema que não é muito explorado e tem muitas mães que acabam sofrendo sozinhas. Então, fica aí até um tema anotado, se vocês quiserem falar sobre isso, podem deixar nos comentários também, que depois eu posso fazer um vídeo a respeito. Então, bem, tive uma perda gestacional, por isso que são 5 gestações, os outros 4 nasceram. Graças a Deus, né, tem nascidos vivos, são os meus filhos que eu tenho aqui. O mais novinho tem pouco tempo, nasceu agora dia 10 de junho de 2025. E a minha filha mais velha, ela é de outubro de 2020, fruto ali da pandemia. Então, tive um intervalo de outubro de 2020 até junho de 2025 e as crianças vieram, então foi bem escadinha, porque foi final de 2020, uma nasceu, a outra nasceu na metade de 2022, a outra nasceu no início de 2023 e 23 não, 24, e agora o Álvaro agora em 2025. Então foram 4 crianças muito perto, teve uma perda gestacional ali no meio, mas 4 crianças muito perto. E todas nasceram de parto cesárea, tá? Todos foram parto cesariana. Então isso também já pode agora, no começo desse vídeo, essa minha partilha aqui pessoal, essa minha experiência pessoal, tenho certeza que já pode tranquilizar um pouco as mães que estão para ter uma segunda cesárea, uma terceira cesárea, por exemplo. É claro que aqui eu preciso deixar bem claro, eu sou psicóloga, ok? E cada organismo responde de uma forma, cada corpo, cada gestação, cada criança. Então, nada do que eu for falar nesse vídeo, ele tem caráter de orientação médica, tá? Nada que vocês têm que tomar decisão, vocês têm que tomar decisão respaldadas em um vídeo. Não é isso. O intuito daqui é para compartilhar minha experiência pessoal, compartilhar um pouquinho da minha vivência e trazer pontos que eu julgo que são muito necessários e muito importantes e que podem trazer tranquilidade para vocês que vocês vivam bem o pré-natal de vocês, vivam bem a gestação, se preparem bem para o parto, para o pós-parto, para a amamentação. Então, o caráter desse vídeo não é informativo
no sentido de orientação médica para respaldar as decisões de vocês. Obviamente que não. Decisões vocês têm que tomar junto ao obstetra, junto ao marido, junto ao pediatra, mas aqui eu tenho certeza que vai ser um suporte para vocês, como uma boa conversa entre amigas, como amigas que estão sentadas olhando olho no olho para se ajudar. Então esse é o desejo do meu vídeo para vocês, é ter essa conversa que possa aliviar vocês, possa trazer tranquilidade. Inclusive, já quero frisar que tem os comentários aqui no vídeo que vocês podem aproveitar para tirar dúvidas, deixar sugestões e compartilhar as dores de vocês, as inquietações, as preocupações. O que vocês quiserem podem deixar aqui abaixo, porque vai ser um prazer enorme poder ler e não só ler, responder, ajudar e contribuir com o que for necessário. Dito tudo isso, para que você entenda que esse espaço aqui é seu, vou continuar aqui com a minha história desses 4 partos cesárea. Então, muitas mães ficam com esse medo, muitas que estão se encaminhando para cesárea, ficam preocupadas de ter cesáreas perto, e é claro que tem seus riscos, é claro que tem as suas questões, mas tudo isso você sempre tem que ver de acordo com as suas circunstâncias e com o seu médico, tá? Mas se você estiver numa situação como eu, quero que você entenda, mesmo que não sejam mais cesáreas, já pode ser a primeira cesárea apenas, o que eu gostaria que você olhasse. Eu não sei qual é a sua expectativa. Talvez você tivesse a expectativa de um parto normal e esteja agora numa cesariana ou esteja mais cesarianos. O que você precisa entender? Qual é o olhar que a gente precisa ter? O nosso foco tem que ser no melhor pra gente e o melhor para o bebê. Salvar vidas. É trazer uma vida nova ao mundo e é você se conservar bem. Então, por muitas vezes, a via da cesariana vai ser a melhor opção, tá? Não a opção que se adequa mais às suas expectativas, mas a opção que se adequa à realidade. No meu caso, as 4 cesáreas foram muito bem indicadas. Inclusive, eu sou acompanhada pela mesma equipe médica, desde o primeiro parto. E eu realmente não tive parto normal por impossibilidade. Tem uma condição específica, assim, que não tenho que mudar, não tem uma causa, não tenho o que fazer diferente, é uma questão ali da genética ou do organismo, enfim, não sei, não vou também entrar aqui em méritos, em detalhes, mas eu acabo tendo algumas intercorrências que apertam ali o final da gestação. Então, na minha primeira, ao que tudo indica, foi um descolamento de placenta com 36 semanas e 6 dias, e foi um sangramento muito intenso que precisou de uma cesárea imediata. Na segunda, tive a pré-eclâmpsia, então ali com 38 semanas ela precisou nascer porque já estava descompensando no bebê, ali numa centralização. Então não era nem possível pelas circunstâncias realizar uma indução de parto, por exemplo, porque a gente estava tentando ali no sulfato de magnésio estabilizar a minha pressão, e ali, como já estava afetando ela, a tentativa era estabilizar a gente da melhor forma possível, já ter a cesárea. No meu terceiro parto, a gente foi para indução com 39 semanas, então eu estava fazendo uma suplementação muito personalizada para tentar ajudar ali nos efeitos, tentar minimizar os efeitos, tentar melhorar mais as condições para o bebê e para mim. Então a gente conseguiu chegar até as 39 semanas e a gente foi realizar uma indução. Ali também já tinha evidência da pré-eclâmpsia através do exame que faz da proteinúria, porque a pressão ela estava oscilando um pouquinho, mas nada como a segunda gestação, né, que tinha sido muito. Então a pressão estava escapando um pouquinho, mas não estava altíssima, graças a Deus. Mas tinha escapado um pouquinho, mas a gente foi fazer indução, só que eu tive uma questão de sangramento, um sangramento muito forte ali durante o início do trabalho de parto. E ali a gente não conseguiu identificar muito bem o que pode ter acontecido. Não sei se talvez a indução do balão possa ter rompido um vasinho, e por eu estar com uma medicação muito alta de anticoagulante, possa ter afetado, enfim, N situações, N condições, N coisas podem ter acontecido, mas chegou um momento que viu que não seria tão seguro
para eu continuar ali naquele trabalho de parto, que também não se tinha uma previsão de quando o bebê ia nascer. A progressão estava normal, mas ainda tinha muito chão pela frente. E a bebê estava bem. Então, julgamos ser mais seguro ali uma cesárea. Então, foi uma cesárea intraparto. Eu entrei em trabalho de parto ali através de indução. Experimentei isso das contrações, que até então eu não conhecia. Eu tive essa experiência do trabalho de parto e, particularmente falando, foi algo muito importante para mim. Foi, de fato, um momento ali que eu meditei sobre muitas coisas, eu entendi e senti meu corpo, eu fiz oração com aquilo, eu agradeci a Deus por aquela experiência, mas chegou a hora da minha filha nascer e fomos para uma cesárea. E agora, essa minha última cesárea, a gente não fez indução, porque pelas minhas condições ali clínicas, a gente até esperou um pouquinho ver se o corpo reagiria para entrar em trabalho de parto naturalmente. Mas com 38 semanas e 4 dias, avaliando até por exames, a gente viu que o Álvaro estava bem, mas eu estava bem, ele bem, e a gente estava ali no limiar, que a verdade é que a coisa poderia escapar um pouquinho, se a gente ficasse postergando muito. Então ali a gente viu que tinha chegado num limite razoável, no momento em que, olha, ele precisava vir, estava até com um crescimento mais baixo, então era hora dele nascer. E aí a gente agendou a cesárea para o dia seguinte, mas foi muito bom porque foi uma cesárea que eu pude me preparar mais, né? Então tive um tempo para então amanhã que eu vou internar. Foi algo mais calmo, não foi aquelas cesáreas de urgência. Então também senti como um grande carinho de Deus por mim, assim, em cada detalhe ali de me preparar para aquele momento, de viver tudo com maior tranquilidade. E de fato foi assim. E então nisso eu não fiz uma indução. Provavelmente uma indução seria demais ali para o meu corpo, por cesáreas muito próximas, mas isso eu estou falando de acordo com as minhas condições clínicas, porque mais uma vez esse vídeo não é para comparar com ninguém, não é para ninguém comparar com o meu caso, não é para eu me comparar com ninguém, mas é falar um pouquinho como foi minha história. E aí essa cesárea foi mais tranquila, a preparação, não foi tanto ali na urgência, e ele nasceu super bem e eu fiquei muito bem também. Fato é que, se eu pudesse escolher, se fosse algo que realmente estivesse nas minhas mãos, eu particularmente optaria pelo parto normal. Porque pela própria dinâmica de como o corpo reage, é uma coisa mais natural, o corpo ele espera por aquilo, a recuperação é melhor, até pensando nas chegadas dos outros filhos, são menos riscos, então tem muito mais efeitos positivos, obviamente. Essa era a minha expectativa ali inicialmente, mas quando eu fui vendo o meu quadro, quando eu fui vendo as coisas acontecendo, eu entendi que assim, as cesáreas elas foram chegando para mim e elas foram bem indicadas e era necessário. A minha história foi essa. E eu em momento nenhum me senti menos mãe porque eu não tive naturalmente. Em momento nenhum eu me senti punida, injustiçada e de ó céus, por que isso acontece comigo? Não. O olhar que eu tive para cada parto, o olhar que eu tenho até hoje quando olho uma história, é ver assim, puxa, que maravilha que eu tive a opção de fazer cesárea e ficar bem, e da recuperação ser boa, e dos bebês nascerem bem, crescerem bem bastante aqui com a amamentação, aqui do lado de fora, como tudo funciona muito bem. Claro que o maior desafio que eu enfrentei com as cesarianas foram os pós-operatórios, certo? Graças a Deus, também nunca tive nenhuma questão, nenhuma complicação, inflamação dos pontos, estourar ponto, alguma coisa desse sentido, nunca tive. Mas as dores, a limitação, a gente tem que se lembrar que é uma cirurgia de grande porte, então tem que maneirar ali no esforço. Só que assim, eu tenho crianças pequenas, então a verdade é que eu não consigo ficar de repouso, eu não consigo ficar de pernas pro alto só com o bebezinho. Tem que pegar, e acontece. São crianças pequenas, tem intervalos muito pequenos. Então, por várias vezes, assim, claro, eu tentei segurar um pouquinho mais inicialmente, mas depois eu tinha que pegar a criança no colo, eu tinha que fazer as coisas de casa, eu tinha que andar. E era isso, eu entregava muito nas mãos de Deus, assim, olha, Deus olha aqui a intenção do meu coração, mas eu estou vivendo, eu tenho que fazer, tá?
Claro, mais uma vez, não estou incentivando ninguém a isso, cada um tem essa experiência, mas eu tenho uma realidade que eu consegui ajuda de mãe e de sogra nos primeiros dias, depois não consegui mais. Meu marido trabalha, mesmo sendo home office, ele tem reuniões, ele tem que ficar ali no notebook, eu fico na dinâmica com as crianças, e a minha vida é essa. E em momento algum eu me sinto frustrada por isso. Esse é o ponto. Em momento algum eu fico comparando, se eu tivesse tido parto normal, seria muito melhor. Se. E se não existe. O que existe é o aqui e o agora. O que existe é essa realidade imediata. E se é bobeira. A verdade é que a gente se enche de teoria achando que poderia ser diferente, a verdade é que não. Então, o que eu quero trazer concretamente para você que é mãe e que pode nunca ter tido uma cesárea, nunca vai ter uma cesárea, ou você que tem uma cesárea, você que tem várias, o que eu quero dizer para você agora, para você entender bem a mensagem do vídeo, muitas vezes as coisas elas acontecem diferente do planejado, diferente do esperado. E tudo bem. Se eu fiz o que estava ao meu alcance, se eu empreguei os meios, tudo bem. Chega uma hora que muita coisa a gente consegue controlar, a gente consegue administrar, mas tantas outras não. E tudo bem. O que a gente tem que olhar dentro desse cenário é o que de positivo e o melhor, o que há de melhor que eu posso tirar dessa situação? O que eu posso levar isso para minha vida como aprendizado? Mas, sobretudo, o que eu posso agradecer aqui? Porque a nossa tendência do ser humano é ir muito pro lado negativo. Olhar o que falta, olhar o que não tá tão bom. E a gente cai numa tremenda injustiça quando há coisas maravilhosas que a gente deveria agradecer. Coisas realmente extraordinárias. Então, independente do que esteja acontecendo hoje na sua vida, se proponha a olhar de uma nova forma. Se proponha a agradecer. Se proponha a elogiar. Se proponha a estar feliz pela sua realidade. Sem ficar se comparando com a outra fulana que viveu tudo aparentemente de forma mais tranquila, como você queria viver. Para com essa história. Cada um tem suas dores, cada um tem suas cruzes, cada um tem seus desafios, bem como cada um tem suas alegrias, cada um tem suas esperanças, e é nisso que a gente precisa se apegar. Até porque só existe o quê? O aqui e o agora. É esse momento que eu posso agir. Não é e se fosse diferente? Ou será que vai ser dessa forma ou de outra? Não nos interessa. A gente tem que estar com o coração aqui e agora. E pode ser que você esteja me escutando aí, você seja mãe de primeira viagem, ou pode ser que você já tenha mais filhos, tenha todos de parto normal. E a verdade é que assim, olha, entre parto normal e parto cesárea, o importante é que essa criança nasça bem. O importante é que você esteja bem, é claro, a respeito de condições clínicas, risco, custo-benefício diante de cada gestação, diante de cada situação, tudo isso você avalia com o seu médico. Mas aqui o que eu quero te trazer não é uma via de parto que é a coisa mais importante na sua vida. Digo, é importante, mas ela não é importante para te definir. Ou definir, digamos assim, o sucesso da maternidade, ou definir o vínculo com o seu bebê. Bem como a amamentação. Eu consegui amamentar todos os meus filhos, eu tô amamentando pela 4ª vez. Os desmames que eu realizei foram desmames quando eu descobri a nova gestação, nova gravidez. Eu optava por desmamar, tem gente que continua a amamentação. Eu achava que seria demais ali para mim, para o meu organismo. E eu preferia estar bem ali para a gestação e fazer o desmame. E ficaram bem, foram desmames muito tranquilos antes de 1 ano de idade. E as crianças cresceram muito bem, a amamentação funcionou muito bem. Ótimo, amei, eu amo essa experiência. Mas também já acompanhei muitas pacientes e até mesmo amigas que conseguiram amamentar, mas por pouco tempo. Ou pessoas que tiveram que interromper e não conseguiram absolutamente amamentar por N circunstâncias. Mas volto a frisar, não é a capacidade de amamentar que te torna mais mãe do que outra. Não é a amamentação que vai fazer com que você tenha um vínculo com o seu filho. Então já se prepare para isso. Claro
porque a amamentação é uma coisa maravilhosa também para criança, é muito importante. Mas se por algum motivo você precisar complementar com uma fórmula, se por algum motivo você não conseguir amamentar, não faça com que isso desmorone a tua maternidade. Não faça com que isso desmorone a tua autoestima, como você se sente a sua vida. Entenda que as coisas, elas ocupam lugares e posições dentro das nossas circunstâncias, mas a gente precisa dançar conforme a música. A gente precisa se propor a dar o nosso melhor, independente do que vier a acontecer. Então a gente começa a chegar naquela máxima que o Viktor Frankl, quem não conhece, um psiquiatra judeu que foi preso na época da guerra, ficou no campo de concentração, e ali no campo de concentração ele desenvolveu uma abordagem terapêutica, uma linha terapêutica chamada logoterapia, em que se fala muito sobre o sentido da vida. Ele dizia, olha, se tem uma situação ali que não está boa, se tem uma situação que não está adequada e que você precisa mudar, se tem como mudar, mude-a. Mude essa situação, se você tem a capacidade. Mas pode ser que diante de um sofrimento inevitável, você não tenha capacidade de mudar aquela situação. Então, diante de uma situação que você não consegue mudar, diante de um sofrimento, de uma realidade que você não consegue mudar exteriormente, mude você. Ou seja, diante de algo que não vai bem e eu não consigo mudar aquilo, eu é que tenho que mudar. Mude a si mesmo. O que isso significa? Pode ser que dentro da maternidade, ali o parto, a amamentação ou qualquer outra questão ali no dia a dia, não esteja saindo conforme você esperou, conforme você planejou. E não tem mais o que você faça e você não consegue mudar a situação. Então entenda que essa situação ela não vai te determinar. Não é essa situação que vai te influenciar, não é essa situação que vai vir com peso determinista, que a sua vida, tudo agora está nas mãos disso aí. Não. Nesse caso, você é chamada a mudar a si mesma, ou seja, resgatar um olhar de maior esperança, um olhar positivo, um olhar de, ok, entendi essa é a minha história, então o que eu posso fazer daqui para frente? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para lidar com isso aqui da melhor maneira possível? E é esse olhar que toda mãe tem que ter, porque você que é mãe, você é capaz. Você é a melhor pessoa para o seu filho, porque você é a mãe dele. Não se deixe abater achando que não é bom o suficiente, porque não viveu uma realidade, porque não tem isso, não tem aquilo. Não, você é a melhor pessoa para o seu filho. Então, olhe isso com um olhar de esperança, de assim, ok, então deixa eu estabelecer aqui o propósito, o firme propósito de a cada dia ao acordar, eu vou me empenhar em ser melhor e dar o meu melhor para o meu filho, para minha família, porque eu posso, porque isso é possível. E essa é uma grande mensagem de esperança. Essa é uma grande mensagem de esperança. É saber que eu posso colocar um sentido a mais nas coisas. É saber que nós podemos caminhar para essa felicidade, para essa liberdade, para esse olhar otimista e focar na construção de um lar luminoso e alegre, independente das variáveis, independente das circunstâncias, mas pela determinada determinação, como diria Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação de fazer diferente, de trazer um olhar diferente, de agradecer. Porque eu te dou a certeza, muitas coisas que a gente se preocupa muito hoje e que elas acabam até mesmo mexendo mais com a gente, quando passam os anos ou quando a situação muda e a gente olha para trás, a gente vê que aquilo não tinha tanto peso. Então, muitas vezes a gente adiciona um olhar, um julgamento e uma preocupação desproporcionais, quando aquela situação nem era tudo aquilo na verdade, quando eu deveria estar colocando meu olhar de preocupação e de atenção para outras coisas. Então, no final das contas, é isso. Por isso que não vale a pena passar o dia se lamentando. Não vale a pena ficar reclamando. Não vale a pena ficar remoendo. Porque eu te dou certeza, muitas das coisas que podem estar te estressando hoje, te entristecendo, daqui a um tempo, e o tempo vai passar, você vai olhar e você vai falar assim, poxa, eu não deveria ter dado esse peso na minha vida para isso aqui. Isso aqui não me definia. Minha vida, minha felicidade da minha família não dependia definitivamente disso aqui. E aí a gente acaba ganhando, na verdade, uma liberdade, que em vez de a gente esperar que tudo ao redor se organize da melhor forma possível para então a gente ser feliz, não. A gente entende que assim, calma, se a vida der limões, que eu faça então uma deliciosa limonada.
Então é esse olhar de esperança que eu quero trazer para você e dizer que independente do que aconteceu ou das condições aí, você é mãe. Você é chamada a ser a melhor que você pode ser para o seu filho, isso é que importa. Chega de comparação, chega de comparar com amiga, com prima, com influencer. Viva a sua vida, encontre a beleza e os motivos para agradecer da sua vida. E se tiver difícil, se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, me conta nos comentários. Eu quero te ajudar. Nós estamos unidas no mesmo propósito, estamos todas no mesmo barco. Então, conversa aqui comigo nos comentários que eu vou gostar de te ajudar, vai ser um grande prazer. E se você gostou desse vídeo, saiba que tem muito mais vídeos assim aqui no meu canal, para que você consiga se resgatar enquanto mulher, ter uma maternidade feliz, enquanto você cuida da sua família, eu cuido de você. Então aproveita para olhar os outros vídeos desse canal. Um beijo e até a próxima!